Oi, eu sou a Bárbara, sou professora de português e nós estamos trabalhando os módulos de redação do Enem. Bom, hoje a gente vai falar sobre a introdução do texto. Vamos discutir as formas de fazer uma introdução, né? Qual é o papel da introdução no seu texto, como sua introdução pode ser mais chamativa para o seu corretor já de cara, né? Gostar mais do seu texto. Então vamos entender como é que isso acontece, ok? Vamos lá. O primeiro parágrafo, chamado de introdução por motivos que se explicam, né? Que se auto-explicam. Bom, introdução é aquilo que vai introduzir, por isso é o primeiro parágrafo, ok? É nele que o autor vai expor, apresentar, né? As principais questões a serem abordadas no restante do texto. Então, gente, a introdução é um lugar para você elencar o que você vai tratar ao longo do texto, né? Se for um texto argumentativo, né, como no caso do Enem, né, dissertativo argumentativo, é bom que a sua introdução já mostre de cara qual é a sua opinião sobre o assunto, de qual lado você vai se posicionar na discussão, tá? E é isso. Ela é um cartão de visita, ela vai mostrar o que tem dentro do seu texto, tá? Ela é vamos dizer assim, uma sinopse, mais ou menos. A gente vai entender, vamos lá. Na introdução, o leitor terá uma dimensão geral do assunto e vai entender as razões pelas quais a discussão do problema é relevante. Então, na sua introdução, você precisa deixar claro por que esse tema tem que ser trabalhado. Por que você está falando disso, né? Não especificamente porque que o Enem está cobrando isso, não é essa a questão. Mas eles sabem que o tema que eles estão cobrando é um tema importante, né? Os temas do Enem costumam ser temas sociais, políticos, né? Eles sabem que é importante, você não precisa dizer isso para eles. Mas por que é importante discutir esse tema, né? O que ele reflete na sociedade? O que ele atrapalha? O que ele ajuda, né? Então, essas questões podem estar na sua introdução. Nesse momento, o autor deve envolver o leitor, é aquilo que eu estava falando, né? E ser criativo bastante para instigá-lo. Instigar é você deixar a pessoa com vontade, né? Instigá-la a prosseguir com a leitura. Então, uma introdução que ela é bem escrita, ela já de cara, o texto se torna convidativo. Se você escreve uma introdução que é toda truncada, né? Aquela coisa que você não entende muito bem, que a pessoa vai trabalhar ali, ou que não mostra desde o início a que veio, né? Isso complica a sua situação, porque o corretor ele vai ficar meio desmotivado, talvez, de ler a sua redação. Não que ele vai deixar de ler, ele tem a obrigação de ler. Mas, né, a pessoa está ali lendo muitas redações, muitas, você não sabe qual número vai ser a sua. Se a sua já vier com um diferencial, gente, isso dá outro nível para a coisa. Então é importante a sua introdução já começar, mostrando a que veio. Uma boa maneira de fazer isso é relacionar o tema a aspectos pessoais ou sociais. Mostre como essa questão pode afetar a vida do leitor ou como ele está relacionado a ela. Então, lógico que você não vai falar em relação à sua vida. Isso atrapalha a minha vida por causa disso. Isso atrapalha a sua vida. Não, mas a sociedade, né? Sei lá, se você for falar sobre preconceito racial, você vai falar, isso é uma questão que a sociedade brasileira vem enfrentando ao longo dos séculos, e isso é extremamente prejudicial para questões de igualdade social, né? Para que as pessoas sejam vistas da mesma maneira. Então você vai mostrando já os probleminhas que essas questões trazem e que você vai dar continuidade no seu texto, tá? A introdução não é o lugar para desenvolver os temas, ok, gente? É o lugar para você enumerar os temas. Enumerar o que vai ser tratado ao longo do texto. Elencar, tá? Objetivos da introdução.
Contextualização do tema proposto. É importante ilustrar o assunto em que o tema se encontra, pois isso prepara o avaliador para o que vai ser tratado na sequência. Então, né, é o que a gente está falando. A introdução, ela é um portão. Ela é, vamos dizer assim, o buraco da fechadura, que o cara vai olhar o seu texto através dali. É a primeira impressão, né? É o início. Então, ele tem que situar o leitor, ok? É muito importante você situar o leitor do tema que vai ser tratado e, bom, no caso argumentativo, já da sua opinião, tá? Apresentar, desdobrar o tema de forma espontânea aumenta suas chances de produzir um texto de sucesso. Então, gente, a introdução ela deve ser feita de uma maneira que não pareça que é forçado o que você está fazendo. Como assim? Você não vai já lidar com o tema de uma maneira... Vamos dizer assim, como se você pegasse o tema e começasse a escrever de um jeito que você não vai introduzindo as coisas de uma maneira natural. Como isso? Sei lá, simplesmente cada parágrafo parece que não está fazendo parte do mesmo texto, né? Se a introdução não se liga ao que você vai dizer, vai ficar artificial, não parece que está sendo um tema que está sendo desdobrado, né? Que está tudo encadeado, que está tudo junto, unido na mesma coisa, tá? Então isso é bastante importante. Parecer que é uma coisa natural escrever sobre aquilo, né? O texto precisa ser fluido, isso é muito importante, ele precisa ter uma constância. Posicionar-se diante do tema proposto, né? Então, aquilo que a gente estava falando, ó. É importante que o avaliador tenha a clareza da linha de raciocínio que será desenvolvida no texto desde o início. Bom, se você é contra acha que a discriminação racial tem que ser combatida, você vai lá, o que você vai falar? Você vai falar, eu acho que não. Você vai entender através dos termos que você vai usar, né? Por exemplo, se você falar que isso tem sido prejudicial para a sociedade, isso tem sido prejudicial para uma parcela da sociedade que não tem conseguido se encaixar, não tem conseguido empregos tão bons quanto dos brancos e etc. Então, se você já vai mostrando isso, né, na introdução, você já está dando a sua opinião, né? A sua opinião não precisa ser aquela opinião assim, eu acho que isso é um horror, eu acho que isso é um absurdo. Não é isso, tá? A gente vai construindo uma rede semântica, né? A rede semântica é uma rede de sentido. As palavras que você vai usar para construir aquele trecho do seu texto é que vão dar a noção pro corretor do que você, né? De como você se posiciona, ok? É extremamente prejudicial demonstrar qualquer inconstância quanto à opinião defendida. O que exige um discurso firme e convicto. Também não dá, gente, para você ficar em cima do muro, tá? Não, dentro do texto argumentativo não tem espaço para isso. Você precisa se colocar, né? É isso que a avaliação pede de você. Você precisa se colocar, né? Colocar a sua opinião e se expressar de uma maneira condizente com ela. Se você sustenta uma opinião até certo ponto e depois você começa a fraquejar, né, com ela, o corretor ele vai perceber que depois você deixou aquele tom, que você deixou esmorecer aquilo, que talvez você esteja pendendo para o outro lado também, mesmo que seja sem querer, mas a linguagem que você vai utilizar e a semântica e tudo que você vai escolher para montar o seu texto tem a ver com isso, tá? Com a sustentação de um argumento. Isso é importante, isso é sustentar, ok? Citar argumentos sequenciais. Uma excelente estratégia para encadear a introdução aos parágrafos seguintes.
Desculpa. Citar argumentos é uma excelente estratégia para encadear a introdução aos parágrafos seguintes. Por isso é necessário que argumentos que serão desenvolvidos sejam elencados de maneira sucinta. É importante também que eles sejam desenvolvidos na ordem em que aparecem na introdução. Então, olha só, gente. Lá na introdução, se você for citar os elementos que você está usando, né, o que você vai defender, vamos supor, aí você está falando lá, continuando no mesmo tema, né, você está falando sobre a discriminação racial. Então, você pode falar que, aí na introdução, né, isso é um problema que vem provocando ao longo dos séculos, ainda não se dissolveu. Nós podemos perceber isso através das oportunidades de trabalho, da mídia, né, da mídia que insiste em usar modelos brancas, louras, que existe sustentar o padrão eurocêntrico, você pode colocar e citar. E um terceiro item, se você for fazer 3 parágrafos, né, por exemplo. E os assédios, né, os ataques, né, discriminatórios continuam acontecendo. Então, você citou 3 coisas, 3 possibilidades para você trabalhar o seu argumento. Então, na ordem que você citou, você tem que fazer um parágrafo sobre o mercado de trabalho para o negro, a mídia e a violência que ele sofre, né, por conta da discriminação. Então, você vai trabalhando em cada um desses parágrafos o que você já apresentou lá na introdução. Então, né, citar argumentos sequenciais. É isso, você mostrar já um leque, né, que vai se abrir nos próximos parágrafos, ok? Tipos de introdução. Vamos entender como a gente pode fazer introduções. Iniciar um texto requer planejamento e criatividade. Os clichês devem ser evitados a todo custo, como velho conhecido atualmente na sociedade. Isso daí, gente, os corretores estão assim cansados de ver isso. Ninguém quer um texto mais que comece assim. Não é que é impossível, tá? Fazer um texto que agrade começando assim. Mas é porque isso já é muito batido, é um clichê, tá? Então, a gente recomenda que você tente começar o seu texto de maneira diferente, tá? E por isso a gente traz vários exemplos para você se situar, tentar entender e praticar em casa. Isso é muito importante, tá? Veja os tipos de introdução que a gente vai falar aqui e vá treinando em casa, né? Pegando temas aleatórios ou temas que você já está pesquisando, que você acha que vai cair no Enem, ok? Há inúmeras formas de introduzir um texto, dentre elas: declaração inicial. Essa é a mais clássica, né? É assim, a mais fácil e que muita gente usa, né? A desvantagem dela é porque bastante gente opta por ela, então não vai ser tão original. Mas lógico, cada texto, né, dentro de si guarda a sua própria originalidade. Ninguém vai escrever o que você escreveu, não tem como. Então, olha, declaração inicial é o mais simples. Consiste em uma afirmativa que carrega um posicionamento direto frente ao tema. Vamos ver como é que é. Exemplo, né? Instrumentos midiáticos que buscam constantemente a adesão de consumidores a ideias de vidas disfarçadas de produtos e serviços não ignoram o incrível potencial de crianças e adolescentes diante deste propósito. Então, olha, ele já deixa, essa pessoa que escreveu já deixa claro que ela não é muito a favor, né, da mídia. Esse era aquele tema, né, aquele tema sobre a mídia voltada para a criança, né, então a pessoa já mostra que, olha, não ignora o incrível potencial de crianças e adolescentes diante desse propósito, né, então já deixa o posicionamento que ela é contra isso, tá, na verdade não tá tão bem posicionado assim, né, mas instrumentos midiáticos que buscam constantemente a adesão de consumidores a ideias de vidas disfarçadas de produtos e serviços, é isso mesmo. Deixa contra, porque olha, ela coloca essa coisa, né?
ideais de vida disfarçados de produtos e serviços. Porque a propaganda, ela quer te vender, tem essa coisa, né? A propaganda quer te vender um sonho, não um produto. Então, você não quer comprar o carro, você quer a liberdade que o carro vai te dar. Você pode ver, né, que o comercial ele vai trabalhar isso. Aquelas caminhonetes, o cara, tipo, desbravando a natureza, você quer voltar a ser livre, você quer, né, voltar para os seus ímpetos naturais de homem, animal e etc. Então, com a criança é a mesma coisa, apesar, né, de a gente saber que esse tema tem sido discutido aí, não só no Enem, discutido a exaustão, essa questão de propaganda para criança voltada para o público infantil, isso é mal, né? Eu acho que pega mal porque a gente sabe que criança, ela não tem o discernimento do adulto para entender, olha, não preciso daquilo. Né? Apesar de a propaganda convencer o adulto também de que ele precisa, mas a criança é muito mais suscetível, né? Então essa pessoa ela já deixou claro aqui que o comercial vende ideais de vida, né? Disfarçado de produtos. Então ela já deixa aqui a marca do argumento dela, que vai, né, desenvolver para esse lado de que ela é contra isso, ok? Interrogativa. Nesse caso, o autor faz perguntas retóricas que guardam seu posicionamento. É importante que as perguntas sejam respondidas ao longo do texto. Gente, esse tipo aqui é bem legal, porque ela te dá um direcionamento muito interessante de como você vai construir os seus parágrafos. Acontece que, se você faz perguntas na introdução que você não responde no parágrafo, isso daqui sua nota vai ser, né, vai ter coisa cortada da sua nota aqui, né? Porque a introdução interrogativa, ela exige que as respostas sejam dadas. Não é que você tem que, nossa, mas Bárbara, como é que eu vou saber a resposta para esse problema? Então, você tem que direcionar as perguntas, né, para aquilo que você pode responder. A gente tem que ter essa sagacidade. Não dá para ir perguntar, né, por que o céu é azul, né, ou por que a sociedade age dessa forma. Essas coisas, né, não vai pelo abstrato, amigo. Vai por aquilo que você pode, do seu tema, como você pode responder. Então você direciona as suas questões já pensando no seu posicionamento. Então, as suas perguntas, elas também vão conter a sua opinião, tá? Como que a gente faz isso? Vamos ver. Como não se incomodar com os órgãos de comunicação que maquiavelicamente, né, a moda de Maquiavel, uma coisa malvada, maquiavelicamente fazem seres humanos em pleno processo de desenvolvimento acreditarem em uma realidade utópica que somente certos produtos e serviços seriam capazes de apresentar, de proporcionar. Gente, o texto, uma coisa importante para eu dizer, né, que esse texto aqui, ele tá com um problema de acentuação aqui bem ruinzinho, tá? Não foi eu que escrevi, foi um texto que eu retirei. No final vou colocar a fonte para vocês, né? Retirei exemplos de introdução desse site, talvez tenha vindo do Enem mesmo, mas aqui eu colocaria umas 3 ou 4 vírgulas aqui, tá? Mas enfim, olha só. Essa pessoa já deixa aqui, ó, maquiavelicamente. Então já fala que é um lado ruim, né? Da propaganda. Ela age de má fé. Então a pessoa já deixa aqui, né? Aí a pergunta, né? Na verdade, a introdução toda é uma pergunta. Como não se incomodar com órgãos de comunicação que, maquiavelicamente, fazem seres humanos em pleno desenvolvimento acreditarem em uma realidade utópica que somente certos produtos e serviços seriam capazes de proporcionar. Então, ela vai responder, né, no desenvolvimento. Deveria, pelo menos, né? Definição. Também outro tipo de introdução. Esse tipo de introdução traz o conceito de uma palavra-chave do tema ou de um outro termo que esteja diretamente relacionado a ele, contextualizando
contextualizando o avaliador. O posicionamento, nesse caso, fica por conta do tom da definição. Bom, vamos lá, né? Esse tema aqui que a gente trouxe os exemplos da mídia, né? A mídia fazendo comercial para criança. Então você pode, por exemplo, pegar lá a definição de infância. Você poderia começar. Infância é um momento da vida inicial, né? Que a criança começa a sua formação de caráter, a percepção do mundo de uma maneira, né, absorve tudo e etc. Então você já deu uma definição, e aí você pega e joga isso já, a questão da mídia. Então você já tá, olha, a criança, ela é muito sensível, muito suscetível a esse tipo de coisa, né? Na sua definição já tem o tom, né? Vamos ver aqui o exemplo. Trouxe a definição de propaganda. Propaganda consiste em um mecanismo de divulgação de produtos e de vantagens obtidas a partir do seu consumo. Quando o alvo dessa divulgação se trata de um ser em meio a etapas de construção de identidade, deve haver todo o cuidado possível. Então a pessoa também já deixa claro que ela não é a favor do comercial ser voltado para a criança, tá? Histórica. Bom, um outro jeito de fazer, né? Mas é muito importante, quando você vai fazer essa introdução, você ter certeza do fato histórico que você está citando, se tem data, né? Vamos ficar bem atentos a isso. Tudo que a gente for mexer com história, né, no texto, a gente não pode, né, estatísticas, tudo que é informação, né, que vem de fora, você precisa estar muito ligado se é aquilo mesmo, tá? Porque um equívoco desse, né, pode te custar uma redução na sua nota. Então você tem que ficar sempre atento. Você quer fazer uma introdução histórica? Cite fatos que estão na coletânea ou fatos que você realmente conhece, tá? Situa o avaliador cronologicamente, né, no tempo, através do estabelecimento de uma linha temporal evolutiva que apresenta o tema em parte ou em sua totalidade. Então, você vai mostrando como o tema, como ele chegou a ser o que é, né? Por exemplo, se você for falar dos primórdios da publicidade. A publicidade começou de tal jeito, nos anos 50, tal, e hoje em dia, aí você entende, você situa. Isso também é histórico. Tá, mas aí você precisa saber também quando começou quando começaram as primeiras manifestações, né, de publicidade na televisão e nos jornais, etc. Desculpa. Vamos ver esse exemplo. Vivendo desde a implantação do Plano Real, em 1994, um plano de notável aumento na capacidade de consumo, a população em geral tem sido alvo de agências publicitárias interessadas em mobilizar possíveis clientes para os mais diversos produtos e serviços. Em meio a essa massa disposta a comprar, né, reticências. Então, a pessoa já situa você aqui, né, que falando, acho que do consumo, né, do consumo no Brasil, que aumentou a partir do Plano Real, em 94. Então, que isso também aumentou a incidência publicitária no Brasil, né, na televisão, nos jornais, nas revistas, tá? E que isso sempre influenciou as pessoas, a população em geral, né, a massa consumidora disposta a comprar. Então, isso também é uma boa possibilidade de introdução, né? Mas como eu disse, olha só, talvez esse dado estivesse na coletânea, né, sobre o Plano Real, sobre o aumento do consumo no Brasil. Então, quando você vai citar, você toma a data, você precisa ter certeza disso que você está citando. Isso é muito importante. Visão bilateral. Bom, o que é isso? Nesse tipo de introdução, o autor faz uma descrição, citação de dois posicionamentos, grupos sociais
ou contextos diretamente conectados à situação que envolve o tema proposto. Após esta apresentação de dois lados de uma mesma situação, é importante escolher um. Então, você vai lá e fala que existem duas realidades diferentes, né? Na publicidade, por exemplo, né? Você pode falar bem da publicidade, falando que, né, são pessoas que buscam sempre, né, trabalhar através de estímulos artísticos, etc., que traz um pouco de arte para a televisão. Tá, você introduziu isso. Em contrapartida, você, né, coloca um adversativo em contrapartida, o modo como a publicidade tem investido, né, em crianças demonstra certa falta de discernimento, vamos colocar assim, por parte desse meio profissional, né? Então aí você mostrou os dois lados e já mostrou que o outro lado, né, também já te deixa, né, olha, falta discernimento. Aí você continua, explorar a suscetibilidade infantil através de comerciais é um ato é um ato condenável. Pronto, você meio que já fez uma introdução que você deixou claro um ponto, deixou claro o seu, e aí você pode desenvolver argumentos que não necessariamente você precisa mostrar desde a introdução, mas o seu ponto de vista já está lá, né, e está se opondo a um outro ponto de vista. Vamos ver aqui como a pessoa fez. Em agências de publicidade, empresários ávidos por mensagens criativas que estimulem o consumo desenfreado e muitas vezes irresponsável. Em frente a vitrines muito bem decoradas, crianças sedentas de ter, usar e muitas vezes ostentar tudo porque seus olhos brilham. Então, olha, ela mostrou os dois lados, né? De um lado, estão os publicitários, né, ávidos por mensagens criativas. Então, né, eles querem trabalhar com a criatividade, faz parte do trabalho deles. Mas do outro lado, quem vai receber isso? Né? A criança. Então, a criança está lá, ó, frente às vitrines, muito bem decoradas, crianças sedentas de ter, usar e muitas vezes ostentar tudo porque seus olhos brilham, né? Então, olha, mostra os dois lados, né? E a gente já entende também o posicionamento dessa pessoa. Na verdade, todos os exemplos das redações dessa época, eu não vi ninguém se posicionar a favor, né? A favor da publicidade voltada para a criança, né? E bom, isso diz bastante coisa. Eu não sei se essa questão como é que tá hoje em dia, mas que eu saiba, na TV aberta isso ainda é proibido, né? E, inclusive estava proibido agregar brinquedos a fast food, né? Não vou falar marcas aqui, mas começou a ser proibida essa coisa de fazer propaganda de brinquedos, né? Que você compra lá o hambúrguer e vem um brinquedo. Porque isso atrai a criança, muitas vezes nem pelo hambúrguer, também, lógico, mas pelo brinquedo. Então, né, aí tem essa questão da obesidade infantil. Então, assim, isso foi um tema que realmente, todos os exemplos que eu li até hoje, foram de pessoas que seguiram com esse raciocínio, né, de ser contra. Flashes. Bom, gente, flashes também é conhecido como enumeração. O que significa isso? Esse tipo de introdução apresenta termos separados entre si por pontos finais ou vírgulas, delimitando a atmosfera que circunda o tema abordado. Como assim? Você vai falar, né, de elementos que fazem parte daquilo. Por exemplo, elementos que fazem parte da vida da criança, né? Bola, boneca, sei lá do que. Elementos que fazem parte da vida do publicitário, né? Caneta, computador, bloco de notas. E você vai delimitando, né? Através de uma enumeração de fatores, tá? Vamos ver aqui como é que ficou esse exemplo.
Aí, inclusive, fala sobre bonecas, ó. Bonecas, roupas, cosméticos, dos mais previsíveis objetos aos menos esperados alvos de cobiça. Produtos e serviços têm ocupado o imaginário de crianças e adolescentes, motivados por mecanismos de propaganda que ocupam muitos momentos de suas rotinas. Então, olha, você não precisa citar muitos, né? Muitos itens, mas ela fala aqui só para o quê? Para dar uma delimitação de qual é o universo infantil, né? Então já dá uma circundada, né? Uma delimitada naquilo. Então isso também é uma maneira de fazer uma introdução, uma maneira também criativa, né? Que foge um pouco dessa questão daquela afirmação que é a mais utilizada. Bom, referência aqui, o blog do Enem, tá? Esses exemplos de introdução. Bom, e é isso, né? Hoje a gente viu aqui os tipos de introdução, né? Espero que tenha sido útil para você. Pratique em casa e a gente fica por aqui.